Se eu te dissesse que existe uma experiência bíblica específica, além da salvação, que pode transformar completamente sua capacidade de adorar a Deus e testemunhar de Cristo, você acreditaria? Ficou curioso? Então prepare-se, porque hoje vamos descobrir juntos o que realmente aconteceu no dia de Pentecoste e porque isso deve ser realidade na sua vida também. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao EB Dominical, nosso canal de aprendizado bíblico e teológico, onde estudamos as lições bíblicas de adultos da CPAD. O EB Dominical foi criado para você, professor ou aluno do EBD, que quer se aprofundar no conteúdo das nossas lições do domingo, na maior escola de teologia popular do mundo, a EBD. E pensando nisso, eu deixei aqui na descrição do vídeo o link para download do nosso slide. Isso mesmo, material gratuito e de qualidade para brilhantar ainda mais a sua aula. Antes de entrarmos de fato no comentário da nossa lição, eu tenho um pedido rápido para fazer. Se inscreva no nosso canal. Nós estamos crescendo no YouTube, estamos com mais visualizações do que inscrições. Portanto, se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí e nos ajude a espalhar o Evangelho para mais pessoas. Ative também as notificações, porque toda quinta-feira às 19 horas tem vídeo novo nesse canal e você não vai querer perder nenhum vídeo, para sua aula, para você poder abrilhantar ainda mais. Também compartilhe o conteúdo com mais pessoas, comente, eu leio todos os comentários e sempre estou respondendo. Deixa aqui sua dúvida, uma sugestão, diga de onde você está me assistindo, se você é aluno ou professor da Escola Bíblica Dominical. Por último, e também muito importante, deixe o seu like, para que o algoritmo do YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e espalhe mais esse vídeo para outras pessoas, tá bom? Mais uma vez reforço, na descrição do nosso vídeo tem o link para você baixar os slides gratuitos dos nossos comentários aí da Escola Bíblica Dominical. Bora pro vídeo agora, sem mais enrolação. E hoje nós começaremos um novo trimestre, o terceiro de 2025. Estudaremos a revista que tem por título A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições, cujo comentarista é o pastor José Gonçalves. O pastor José Gonçalves é um grande escritor da CPAD e, como comentarista das lições bíblicas, ele tem as suas características. Por exemplo, não sei, professor ou aluno, se você já folheou a sua revista, mas você perceberá que esse comentarista não mantém aquele padrão de equilíbrio onde cada tópico tem 3 subtópicos. Pelo contrário, ele usa muitas vezes uma estrutura onde um tópico tem apenas 2 subtópicos, mas estes tópicos também são maiores e assim ele consegue manter o seu equilíbrio com menos subtópicos, o que você vai poder ver já na lição primeira que nós vamos estudar hoje. Vamos então à introdução da nossa lição. Neste domingo, iniciaremos mais uma série de lições bíblicas que edificarão as nossas vidas. Estudaremos sobre a igreja primitiva em Jerusalém e aprenderemos muito com essas ricas lições. Hoje vamos falar da igreja que nasceu no Pentecostes. Mas será mesmo que a igreja nasce nessa importante festa judaica? A igreja de Cristo nasce quando Jesus chama os seus discípulos para anunciar a vinda do reino de Deus. Mas a inauguração desse organismo vivo, de fato, acontece em Pentecostes. Entretanto, esse é um argumento periférico e por isso não deve tomar muito do nosso tempo. O que importa mesmo é que a igreja, desde a sua inauguração, é capacitada para a sua missão de anunciar o Evangelho, como bem pontua o comentarista na Verdade Prática. A igreja nasce no Pentecostes, capacitada pelo Espírito para cumprir a sua missão. Na lição deste domingo abordaremos a natureza, o propósito e as características do Pentecostes. Portanto, a lição mantém aquele padrão de 3 subtópicos, ou melhor, 3 tópicos, e você tem a oportunidade de estudar hoje sobre o dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, onde nós abordaremos ali a natureza do Pentecostes, o propósito e, por fim, as características. Eu gostaria de destacar com você sobre o título da nossa lição. O título diz que a igreja nasceu no dia de Pentecostes. Eu disse que é uma
Argumento periférico, que a gente não deve tomar muito tempo com isso, e é verdade. Mas é importante ressaltar que a igreja nasce quando Jesus chama os seus discípulos. Jesus chama ali os pescadores, coletores de impostos, ele forma os 12 discípulos que mais tarde tornariam-se apóstolos, ou sejam, enviados para espalhar a mensagem do evangelho e doutrinar a igreja, enfim. Mas no dia de Pentecostes, quando o Espírito desce, a inauguração de fato da igreja. A igreja ali é inaugurada. Enquanto o Espírito não desce, a igreja não tem autonomia de proclamar o evangelho, porque ela precisava do poder do alto. Portanto, na lição de hoje nós veremos a importância desse revestimento de poder que os pentecostais chamam de batismo no Espírito Santo. Isso porque lá em Mateus capítulo 3, versículo 11, é dito que Jesus nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Também Lucas registra desta maneira. E aí nós veremos então, Atos capítulo 1, versículo 8, que Jesus manda que os discípulos esperem em Jerusalém até que do alto eles sejam revestidos de poder. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Quais são ali as características, o propósito, a natureza desse dia tão marcante na história da igreja, que é a descida do Espírito Santo, no dia da festa judaica chamada de Pentecostes. Vamos então ao primeiro tópico da nossa lição, a natureza do Pentecostes bíblicos. Primeiro subtópico, de natureza divina. Os sinais vistos em Pentecostes, um som como de um vento veemente e impetuoso e as línguas como que de fogo, demonstram a natureza divina do Pentecostes bíblico. Essas manifestações de Deus são chamadas de teofania. Segundo o breve dicionário de teologia de Justo Gonzalez, este é um termo derivado do grego theos, Deus, e phaino, manifestar-se ou aparecer, que, portanto, refere-se à manifestação de Deus. Tais eventos traçam um paralelo entre o Pentecostes e a entrega da lei no Sinai, mas isso será visto no próximo subtópico. Observamos já de início que o Pentecostes é uma manifestação sobrenatural divina. Eu sei que você, professor, você aluno, já sabe disso, mas é importante observar que o texto demonstra isso. Quando diz que ouve-se o som de um vento veemente e impetuoso, que viu-se línguas como que de fogo, são sinais da presença de Deus. Essas manifestações de Deus, seja em meio de fogo, seja em meio de trovões, relâmpagos, vozes que se ouvem, ou aparições em formas como de anjos, o anjo do Senhor ali sendo adorado em muitos lugares bíblicos, nós observamos então que isso são manifestações divinas. Do grego, teofania, quer dizer, theos, Deus, e fania, aparecer, phaino, aparecer, manifestar. Então são manifestações divinas. Você, professor, pode ficar atento a isso, tá bom? Nós estamos observando então que o Pentecostes bíblico trata-se de uma manifestação divina. Vamos ao segundo subtópico, um evento paralelo ao Sinai. Conforme prometido, vamos explorar o paralelo entre a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes e a entrega da lei no Monte Sinai. Vejamos, segundo a tradição judaica, a entrega da lei a Moisés se deu no dia da festa de Pentecostes, assim como a descida do Espírito Santo. No Sinai foram vistas teofanias, trovões, relâmpagos, fogo e sons. Êxodo 19, 16 a 19. Em Pentecostes também foram percebidas manifestações de Deus. No Sinai, a lei foi escrita em tábuas de pedra, mas em Pentecostes, a palavra de Deus foi escrita em nossos corações. Portanto, nós percebemos um paralelo entre a entrega da lei lá no Monte Sinai, quando Deus entrega a lei a Moisés, há um paralelo com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Primeiro, nós não temos aí um registro bíblico, mas há uma informação judaica, na tradição judaica, de que a lei foi entregue na festa de Pentecostes a Moisés. Além disso, as manifestações divinas. Acompanhe comigo a leitura de Êxodo, capítulo 19, versículo 16 a 19. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer,
que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido de buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. Que texto interessante, né? No dia da entrega da lei, houve-se trovões, relâmpagos, vozes, sonido de buzina, e no dia de Pentecoste houve algo semelhante, um som de um vento veemente e impetuoso que enche toda a casa, línguas repartidas como que de fogo, manifestação sobrenatural ali daqueles discípulos de Jesus sendo batizados no Espírito Santo e falando em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, existe um paralelo muito grande. Além desse paralelo, nós observamos uma profecia em Jeremias capítulo 31, versículo 33. Vamos observar a leitura. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. No dia de Pentecostes, a lei de Deus foi gravada no coração do ser humano por meio do Espírito. Não a lei de Moisés, mas a lei, a palavra de Deus, a lei, o espírito da lei foi gravado ali. O Espírito Santo, ele grava em nossos corações a lei, a palavra de Deus, ela é colocada dentro de nós. Então, Jesus disse, né, ele não veio abrogar a lei, ele não veio destruir a lei, ele veio cumprir. E nós ainda cumprimos a lei, não a lei cerimonial, não a lei mosaica que diz respeito apenas a Israel, ao culto em Israel, a dias, a festas, mas a lei bíblica, aquilo que Deus nos ordena na sua palavra, nós cumprimos. Mas o Espírito Santo escreveu essas leis no nosso coração, não mais em tábuas de pedras, mas um coração de carne, conforme profetizado pelo profeta Jeremias. Subtópico de número 3. Centrada em Cristo e nos tempos finais. Depois da descida do Espírito, Pedro pregou a uma multidão perplexa. Ele ligou o derramamento pentecostal com a morte e ressurreição de Jesus. Assim fica evidente que se não fosse a morte de Cristo sobre a cruz do Calvário e a sua gloriosa ressurreição, não haveria o derramamento pentecostal. Portanto, o pentecostalismo bíblico é centrado em Cristo. Por outro lado, vemos que esse evento também dá início ao que a Bíblia chama de últimos dias, um evento profético no relógio divino. Ao citar Joel, capítulo 2, versículo 28, Pedro explica que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Esses últimos dias se refere ao tempo da igreja, desde o derramamento do Espírito até o arrebatamento. Dentro da escatologia dispensacionalista, aprendemos que vivemos na dispensação da igreja, um momento em que o relógio profético que se relaciona a Israel é parado, até que se cumpra o tempo dos gentios. Estamos vendo aqui no primeiro tópico a natureza do Pentecostes bíblico. Vimos que ele é de natureza divina por conta das manifestações, das teofanias. Vimos também o paralelo que há entre o dia de Pentecoste, a descida do Espírito e a entrega da lei no Monte Sinai. Agora nós observamos sobre uma questão característica do Pentecoste, ou da descida do poder pentecostal, que ele foi centrado na pessoa bendita de Jesus. E também ele revela os tempos finais. Primeiro, Pedro, quando prega, e o texto deixa claro, até mesmo na lição, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 23, 24, 32 e 33, que Pedro, quando vai ter a oportunidade de pregar aquelas pessoas, ele linka o derramamento do Espírito Santo com a morte e com a ressurreição de Cristo. Veja o que diz o texto bíblico. A este, se referindo a Jesus,
que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Versículo 32 e 33. Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora vedes e ouvis. Portanto, o verdadeiro pentecostalismo bíblico, ele é marcado por uma pregação cristocêntrica, que se baseia na morte e na ressurreição de Jesus. Sem essa morte e ressurreição, jamais o Espírito Santo poderia ter descido. Até Jesus diz isso no Evangelho de João, no capítulo 14. Olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, vou preparar lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, para que onde eu estiver estejais vós também. E aí Jesus vai dizer que ele sabe o caminho, os discípulos ficam confusos, dizem que não sabe o caminho, e Jesus vai acabar revelando que ele precisa ir ao Pai, senão o Espírito não desceria aos crentes. Portanto, a morte e a ressurreição de Jesus são eventos cruciais para o derramamento do Espírito e do poder pentecostal. O pentecostal que está com defeito de fabricação, como diz aquele famoso pregador pentecostal, não é o que não dá glória a Deus, embora isso seja muito importante, embora isso seja característico das igrejas pentecostais, especialmente das Assembleias de Deus. Mas o verdadeiro crente pentecostal, especialmente o pregador pentecostal que não tem defeito de fabricação, ele prega sobre Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Por essa razão, o Espírito desceu. E quando o Espírito desce, ele empodera os crentes para testemunhar o Evangelho do nosso Senhor. Além disso, nós observamos que o derramamento do Espírito abre um parênteses na história da humanidade, especialmente uma paralisação no relógio de Deus no que se refere a Israel. Deus tem um plano redentivo com Israel, obviamente, não só com Israel, mas com a humanidade. Mas há que se destacar que o derramamento do Espírito abre um precedente para os gentios, para a entrada da salvação aos gentios. Lucas, inclusive, fala sobre isso, mas essa fala de Lucas nós veremos depois, tá bom? Pedro, quando vai tratar da descida do Espírito Santo e pregar ali aquela multidão, citando Joel, ele diz, isso acontecerá nos últimos dias. Essa palavra últimos dias se refere ao tempo da descida do Espírito Santo até o momento do retorno glorioso de Jesus, no arrebatamento da igreja. Nós vivemos os últimos dias profetizados por Joel, últimos dias do calendário profético. Portanto, nós vemos que a obra do Espírito ela é cristocêntrica. O derramamento do Espírito no dia de Pentecoste, o poder pentecostal, só é possível por conta da morte e ressurreição de Jesus. Pregamos sobre a influência do Espírito Santo na vida do crente. Todo pentecostal enfatiza uma pneumatologia muito forte. Nós destacamos a obra do Espírito no empoderamento para testemunhar de Jesus. No entanto, todo pentecostal que se preze também precisa apontar para os tempos finais. Nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra. Por isso, não é tempo de brincarmos, é tempo de levarmos a sério as coisas de Deus. Agora nós vamos para o tópico 2, mas antes da gente ir para lá, eu gostaria de pedir novamente o seu comentário aí, tá bom? E o seu like. Tá gostando do vídeo? Deixa o like aí se você não deu ainda. Deixa a sua dúvida no comentário, talvez você tenha uma dúvida e eu quero te responder essa dúvida, tá bom? Deixe também um comentário, que outro tipo de natureza pentecostal, ou melhor, que outro tipo de natureza você observa no Pentecostes bíblico? Talvez seja algo relevante aí para a gente destacar nas nossas aulas. Compartilha aí comigo para que eu possa também usar nas minhas aulas e para que outros professores, lendo os comentários, possam também aproveitar essa informação que você colocar aí, tá bom? Vamos então para o tópico de número 2, o propósito do Pentecostes bíblico. 1
Terceiro subtópico: promover a verdadeira adoração. Quando um crente é batizado no Espírito Santo, evidenciamos os sinais como a manifestação das línguas. No dia de Pentecostes, além das línguas como evidência do derramamento, viu-se sinais e ouviu-se um som. Tudo isso nos prende atenção, mas o maior sinal é interno, uma adoração verdadeira. Temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Por isso, conclui o pastor José Gonçalves, o Pentecostes que não adora não é bíblico. Portanto, o primeiro propósito a ser destacado no Pentecostes bíblico é a verdadeira adoração. Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai nos ensinar que quem ora em línguas edifica a si mesmo, fala a Deus e não aos homens. Aquele que é batizado no Espírito Santo e tem as línguas como sinais, eles têm a possibilidade de adorar com mais eficiência, com mais eficácia. Os dons de línguas, se não usado para uma profecia, mas usado como edificação pessoal, é poderosíssimo. Nós não podemos nos prender no texto bíblico apenas aos sinais extraordinários, que são fantásticos, como línguas de fogo, como som de vento veemente e impetuoso, mas nós precisamos nos deparar com a verdadeira adoração produzida pelo Pentecostes. Falar em línguas é falar a Deus, é orar bem. Veja que aqueles que foram batizados no Espírito, eles puderam glorificar a Deus, falar das grandezas de Deus. Todo aquele que é cheio do Espírito Santo e fala em línguas, e ora em línguas, ou profetiza, ele está glorificando a Deus com suas palavras também. O Espírito é aquele que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Portanto, um dos propósitos do verdadeiro pentecostalismo bíblico é uma adoração profunda. Vamos então agora ao segundo subtópico: poder para testemunhar. A razão do batismo no Espírito Santo é a capacitação para testemunhar de Cristo. No entanto, como vimos anteriormente, a descida do Espírito Santo também inaugura os últimos dias. Porém, não devemos usar dessa desculpa para escaparmos da realidade missionária. Pelo contrário, justamente porque vivemos os tempos finais, é que devemos, com afinco, anunciar o Evangelho e o retorno do Messias. Veja que o verdadeiro pentecostalismo bíblico, ele aponta para os tempos do fim. Os últimos dias, conforme dito por Pedro, não devem nos servir como um escapismo da realidade. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele vai dizer: quem não trabalha não come. Muitos irmãos estavam preocupados, segundo dizem alguns estudiosos, porque acreditavam na vinda iminente de Jesus, e de fato a vinda de Jesus é iminente, ou seja, é a qualquer momento, e por conta disso paravam de trabalhar, ficavam ociosos, como se a vida parasse por aí. Não, os últimos dias não é uma razão para nós ficarmos de braços cruzados. Pelo contrário, ainda mais devemos trabalhar para o Senhor. Trabalhar, claro, no dia a dia, nos nossos afazeres, mas também levando a mensagem do Evangelho. Portanto, os últimos dias é um motivo ainda mais para a gente arregaçar as mangas e trabalhar ainda com mais afinco. Veja então, conforme eu disse, nós temos aqui no tópico 2 apenas 2 subtópicos a tratar do propósito do verdadeiro Pentecostes bíblico, ou seja, uma adoração profunda e a realidade aí dos últimos dias, que não deve servir como uma escapada, da realidade, mas que devemos trabalhar com afinco. Vamos agora para o tópico 3, mas antes, claro, comenta aí. Qual outro propósito você enxerga no Pentecostes bíblico? O que você entende que a descida do Espírito Santo proporciona na vida dos salvos? Terceiro subtópico: características do Pentecostes bíblico. Vamos ao primeiro subtópico. Alguns irmãos de outras denominações têm ensinado que, por ocasião da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, os discípulos receberam a regeneração. Contudo, vimos no trimestre passado que os discípulos já tinham recebido o Espírito Santo, João capítulo 20, versículo 22. Além disso, eles já tinham seus nomes arrolados no céu. Portanto, o batismo no Espírito Santo é uma obra subsequente à salvação e só é possível por causa dela. No dia de Pentecostes, por ocasião da descida do Espírito Santo, os discípulos foram batizados
imergidos no Espírito, receberam poder para testemunhar do Evangelho, poder para serem testemunhas eficazes da obra regeneradora do Espírito. Alguns irmãos, e falamos isso com respeito máximo, irmãos de igrejas históricas tradicionais, como irmãos da Igreja Batista, presbiterianos, talvez metodistas, eles entendem que Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, marca ali a regeneração dos discípulos. Regeneração é o nascer de novo, é a salvação, por assim dizer. No entanto, conforme nós vimos na lição passada, ou na revista do trimestre passado, os discípulos já haviam sido salvos. Na ressurreição de Jesus, João capítulo 20, versículo de número 22, nós lemos o seguinte: E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Além disso, Lucas capítulo 10, versículo 20, nos ensina o seguinte: Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. São as palavras de Jesus, né? Os discípulos já eram salvos. Pedro, certa vez, quando Jesus decide lavar os pés dos discípulos, Pedro diz: Olha, Senhor, o Senhor não vai lavar. E Jesus diz o seguinte: Olha, eu vou lavar sim, porque se eu não lavar, você não tem parte comigo. Então Pedro diz: Não, então me lava por completo. E Jesus diz: Olha, vós já estáis limpos, mas nem todos, né? Porque Judas estava ali no meio deles. Então os discípulos já eram salvos. No dia de Pentecostes, Atos 2, não foi uma descida do Espírito Santo como meio de salvação, como uma obra regeneradora, mas sim como um revestimento de poder, uma capacitação para fazer uma obra missionária, para ser testemunha de Jesus, para cumprir o ID com capacidade de realização. Vamos, portanto, então, ao subtópico 2, complementando aí as características que vimos em primeiro lugar, ser uma experiência específica, né? Mas vamos ver também no subtópico 2 agora, que é uma experiência definida e contínua. O batismo no Espírito Santo é uma experiência bíblica perceptível. Ninguém pode ver a olhos nus a imersão do salvo no Espírito Santo, mas pode-se ouvir o som de línguas como evidência inicial dessa maravilhosa graça divina. Como já vimos, alguns irmãos creem que Pentecostes é o início da salvação dos discípulos, o que já refutamos. Mas outros irmãos, ainda que acreditem no batismo no Espírito Santo como uma bênção subsequente à salvação, não creem que a evidência inicial deve sempre ser as línguas estranhas. Entretanto, Lucas, que é chamado por muitos de o teólogo do Espírito Santo, não deixa dúvidas em seus tratados que a evidência inicial de quem é imerso no Espírito é a manifestação de línguas. Vejamos. Eu quero trazer para você uma série de referências que comprovam que as línguas são a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Ou seja, quem é batizado no Espírito Santo, primeiramente fala em línguas. Alguns irmãos, como já vimos, creem que a descida do Espírito Santo é para salvação. Isso já foi refutado por nós. Outros irmãos de igrejas carismáticas que creem nos dons espirituais, que creem no batismo no Espírito Santo, alegam até que existe o batismo no Espírito Santo, mas dizem que as línguas não são necessariamente a evidência inicial. Eles dizem, pode até alguém falar em línguas primeiramente quando é batizado no Espírito Santo, mas não necessariamente tem de ser assim, eles argumentam. Mas Lucas, que é chamado por muitos pentecostais de o teólogo do Espírito Santo, porque ele escreve o primeiro tratado do Evangelho de Lucas e depois Atos dos Apóstolos, sempre com essa ênfase no Espírito Santo. Nós vemos ali no Evangelho de Lucas que muitas são as pessoas que, ao ser cheias do Espírito Santo, elas começam a glorificar a Deus, o que é uma evidência que nós vamos ver em Atos 2 do batismo no Espírito Santo, aquele que fala em línguas. Paulo já diz isso, ora bem, e também nós vemos ali em Atos 2 os discípulos falando em línguas e Pedro explicando que eles falavam, ou melhor, aqueles curiosos que estavam ali dizendo, olha, nós os ouvimos falar das grandezas de Deus. Portanto, falar em línguas é falar das grandezas de Deus, é glorificar a Deus.
Lucas vai dizer nos evangelhos que pessoas que eram cheias do Espírito Santo, como Zacarias, Maria, Simeão, Ana, essas pessoas glorificavam a Deus. Eu vou deixar aí para você essas referências aí na tela, em forma de tabela, para você observar depois em casa com calma, dar um print aí, baixar, ou senão de repente eu deixo isso daí nos slides. Aliás, tem slide aqui para você baixar, para brilhantar muito mais a sua aula e você complementar os seus estudos, tá bom? Estudo gratuito, viu? Apenas, poxa vida, deixa aí seu like, comenta, compartilha, faz alguma coisa para ajudar o canal a crescer, tá bom? Em nome de Jesus. Mas não é só o Evangelho de Lucas. Em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo desce, nós observamos uma série de textos que demonstram, sim, que a evidência inicial de quem é batizado no Espírito Santo são as línguas que nós chamamos de línguas estranhas, que podem ser idiomas não aprendidos ou podem ser uma língua não aprendida, uma língua celestial. Vamos a essas referências. Mas antes das referências e de colocá-las aqui na tela para você, você talvez pode se perguntar, e eu preciso de falar isso agora, porque quando eu comentava eu esqueci, agora eu estou lembrando aqui. Enfim, é TDAH, tá bom? Bom, você pode se perguntar, mas você disse que lá no Evangelho de Lucas, ele trata de pessoas que foram cheias do Espírito Santo e glorificavam a Deus. E o que ser cheio do Espírito Santo tem a ver com ser batizado no Espírito Santo? Aparentemente nada, você pode argumentar. No entanto, o Evangelho de Lucas vai nos relatar que todas as vezes que alguém foi batizado com o Espírito Santo, ele é cheio do Espírito Santo. Eu sei que nem sempre isso acontece. Por exemplo, Pedro, quando vai perante o Sinédrio, já tinha sido batizado com o Espírito Santo, o texto vai dizer que ele fica cheio do Espírito Santo e começa a pregar com ousadia. Ser cheio do Espírito Santo também significa anunciar com ousadia o Evangelho. Tá? Então, a própria Bíblia nos ensina, Paulo vai nos falar que nós devemos nos encher, ou enchei-vos do Espírito Santo. Portanto, ser cheio do Espírito Santo, na Bíblia, nem sempre significa falar em línguas. Mas o que eu quero dizer é que na terminologia de Lucas, quase sempre a ideia de ser cheio do Espírito Santo é de ser batizado, é de glorificar a Deus, é de falar em outras línguas. Nem sempre, mas quase sempre, tá bom? Agora sim, dito isso, vamos às referências em Atos dos Apóstolos, onde alguém foi batizado com o Espírito Santo e a evidência inicial foram as línguas estranhas. Mas antes eu queria apenas deixar aqui uma referência de Lucas, no capítulo 24, versículo 49, onde Jesus promete o poder do alto, preparando os discípulos ali para Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vou deixar isso na tela para você, mas apenas como introdução, tá bom? Agora vamos às demais referências também. Atos 2, de 1 a 4. No Pentecoste, os discípulos falam em outras línguas como sinal inicial. Você observa já no dia de Pentecostes, quase 120 pessoas reunidas e essas pessoas falam em outras línguas. Ali provavelmente se tratava de idiomas, embora isso não seja ainda consenso, mas a maioria dos teólogos tem acreditado, tanto teólogos pentecostais como não pentecostais, a idiomas não aprendidos, mas falados ali, tá? Embora alguns teólogos importantes também digam que ali foram línguas estranhas, como Robert Menzies, por exemplo. Uma outra referência, Atos capítulo 10, versículo 44 ao 46. Nós vemos os gentios recebendo o Espírito Santo e falando em línguas na casa de Cornélio. Ali também é uma referência clara da evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Aliás, serviu como referência posteriormente para Pedro se defender diante do concílio de Jerusalém, dizendo que ele viu ali aquelas pessoas falando em outras línguas, que receberam o mesmo sinal que ele. Ora, qual é o sinal, senão as línguas estranhas? Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 6. Em Éfeso, Paulo coloca as mãos sobre alguns irmãos ali, outros discípulos que receberam a Cristo, e eles também falam em línguas e profetizam. Uma outra referência clara da evidência inicial das línguas como início no batismo do Espírito Santo. Ainda Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 14 ao 17, os samaritanos recebem o Espírito e
implica ali manifestações visíveis. Ora, você pode argumentar que Atos, no capítulo 8, versículo 14 e 17, não tem uma evidência clara que prove que a evidência inicial do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. Mas eu quero te encorajar a ler o texto com calma. Você observa os apóstolos impondo as mãos sobre a cabeça de novos crentes. Se eles eram crentes, eles já tinham recebido o Espírito Santo, concorda comigo? Eles eram salvos, convertidos, aceitaram a mensagem de Filipe, que desce a Samaria para pregar o Evangelho. Ora, se alguém se arrepende, confessa e entrega a Cristo, recebe o Espírito Santo. Mas os apóstolos impõem as mãos sobre eles e alguma coisa, algum sinal acontece que ali há um Simão, que era um mago, mas que havia se convertido, ou talvez falsamente se convertido, e vê alguma coisa diferente e oferece aos discípulos dinheiro para lhes dar esse poder de impor as mãos sobre as pessoas, para que aquele sinal que aconteceu ali acontecesse também com Simão, o mago. Agora, que sinal é esse? Se o batismo no Espírito Santo não tem como evidência inicial falar em línguas. Claro que existe um sinal, claro que tem uma evidência inicial. Portanto, quem é batizado no Espírito Santo, primeiramente fala em línguas. Portanto, não há dúvidas de que o batismo no Espírito Santo é evidenciado pelo falar em línguas. Antes de nós irmos para a conclusão e finalizarmos a nossa aula, nós precisamos aqui falar sobre o terceiro e último subtópico, as línguas e o amor. O amor, conforme demonstrado na lição estudada, não é evidência do batismo no Espírito Santo, mas sem dúvida alguma é um sinal de crescimento e maturidade espiritual. Além disso, Paulo explica que ela é a maior virtude cristã. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Não bastasse, o amor é a base para o correto uso dos dons espirituais. Vide 1 Coríntios capítulo 12 ao 14, onde Paulo discute sobre o uso dos dons espirituais. Mas entre os capítulos 12 e 14, ele coloca como ponto central o capítulo 13, o capítulo do meio, que fala ali do amor. É óbvio, queridos ouvintes, que o amor é uma virtude cristã importantíssima. Aliás, Paulo destaca em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, 3 virtudes importantes: a fé, a esperança e o amor, porém, a maior delas é o amor. Agora, é verdade também que o amor é um fruto do Espírito, e ele é uma característica não do batismo no Espírito Santo, mas uma característica de espiritualidade, de crente maduro. Aliás, o batismo no Espírito Santo não revela muito da espiritualidade de uma pessoa, mas certamente o fruto do Espírito vai revelar o caráter de Cristo nessa pessoa, vai revelar o grau da sua espiritualidade. Aliás, Jesus disse que é pela árvore que se conhece o fruto, né? Ou o contrário, né? Jesus diz que é pelo fruto que se conhece a árvore. Mas também cabe destacar que o amor é a base para o correto uso dos dons espirituais. Isso fica muito claro na primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde ele vai tratar sobre o mau uso dos dons espirituais. Se você observar na sua Bíblia, 1 aos Coríntios 12 e 1 aos Coríntios 14, Paulo fala sobre o uso dos dons, especialmente sobre o uso das línguas no culto. Porque os cristãos de Corinto estavam fazendo mau uso dos dons, supervalorizando uns dons em detrimento de outros e também desprezando pessoas que não falavam em línguas. Mas aí, entre o capítulo 12 e o capítulo 14, Paulo coloca no centro o capítulo do amor, que é o capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, o nada seria como um sinal que tine, é só barulho vazio. Então, ou seja, o uso correto dos dons deve ser o amor, a base para o uso correto dos dons. Portanto, nenhum crente que tenha dom espiritual deve usá-lo a não ser com base no amor. Aliás, tudo que devemos fazer, quer na igreja, quer fora dela, no reino de Deus, que não está apenas na igreja, mas no mundo, seja no nosso trabalho, seja na faculdade, seja na nossa atividade qualquer, dentro de casa, no dia a dia, enfim, tudo, a base é o amor. Sem o amor, nós não somos nada. Mas antes de irmos para a conclusão, eu quero te perguntar, você conhece alguma característica
do batismo no Espírito Santo ou do Pentecoste bíblico? Deixa aí para brilhantar a nossa aula de domingo também. Nos ajude aí, por favor, tá bom? Vamos para a conclusão, finalizando aqui a nossa aula de hoje. Como vimos, o Pentecoste marcou o início da era da igreja. Jesus, agora glorificado, batizou os crentes no Espírito Santo. E o Espírito Santo os inseriu no corpo de Cristo, que é a igreja, cujo nascedouro foi no Pentecoste. Esse evento é essencial porque mostrou que Deus deseja uma igreja capacitada para cumprir a sua missão, que é pregar o Evangelho ao mundo, tanto por palavras quanto por ações. No entanto, essa missão só pode ser realizada com êxito pelo poder do Espírito Santo. Como de costume, eu deixo aqui essa conclusão que é do próprio comentarista. Todos os comentários são meus, inclusive aí os slides são meus comentários, mas a conclusão eu permaneço aí com a conclusão do comentarista para dar algum crédito a ele também, né? Mas a gente evita colocar muita coisa aqui para evitar problemas com direitos autorais. Eu sinceramente não sei se teria problemas ou não, mas para evitar qualquer tipo de problema a gente evita isso, tá bom? A gente vai ficando por aqui na aula de hoje, mas antes de você finalizar, mais uma vez eu reforço, me ajuda com a sua curtida, compartilha para o seu professor, para o seu pastor, para algum irmão que trabalha com ensino na igreja, enfim, né, para os seus amigos nos grupos de WhatsApp. Vamos espalhar o Evangelho também compartilhando esse vídeo. Você também pode espalhar o Evangelho através do compartilhamento, tá bom? Ative as notificações, se inscreva no canal, deixe seu comentário, enfim, faça tudo aí que você sabe que nos ajuda muito, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um beijo no seu coração, que a sua aula no domingo possa ser abençoada e que essa aula possa ter te ajudado de alguma maneira, tá bom? Fique com Deus, a paz do Senhor, nos vemos até quinta-feira, a próxima quinta às 19 horas. Até lá, um abraço, fiquem com Deus.